Estamos começando o programa O Campo em Notícia. Olá, eu sou Rejane Costa e está no ar mais uma edição do Campo e Notícia. O programa começa com os assuntos que marcaram a semana no agronegócio, das decisões que pesam no bolso do produtor aos resultados, eventos e movimentos das cadeias produtivas. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Vamos às informações. Manchetes. Produção brasileira de azeite de oliva bate recorde e ultrapassa 1.400.000 litros. Medida provisória sobre renegociação de dívidas exige atenção a contratos e prazos. Arco orienta produtores a reforçarem manejo de cordeiros diante de inverno mais úmido no Rio Grande do Sul. Exportações de arroz aliviam oferta interna e impulsionam recuperação dos preços. Adiamento do CNPJ dá 6 meses para produtor rural revisar enquadramento tributário. A avaliação inédita compara consumo e ganho de peso de bubalinos. A ANC abre inscrições e espera retorno de raças à pista da Expo Inter. Congresso Brasileiro e Conferência Internacional de Agricultura de Precisão apresentam tendências em inovações. E ainda nesta edição, a gente confere a previsão do tempo para os próximos dias e atualiza as principais cotações agropecuárias. O Campo e Notícias chega até você graças à força de uma rede que pulsa junto com o agro. Estão conosco as rádios 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé. Obrigada a cada emissora que nos ajuda a levar a voz do campo cada vez mais longe. Previsão do tempo. Na próxima semana, haverá possibilidade de temporais acompanhados por rajadas de vento com volumes expressivos de precipitação e possível ocorrência de granizo. No sábado, a atuação de um sistema de baixa pressão deve ajudar a transportar grande quantidade de umidade para o Rio Grande do Sul, aumentando o risco de tempestades. Essa condição deve seguir até quarta-feira, com chuva mais volumosa, principalmente nas áreas do sul e do centro do estado. As temperaturas entram em elevação e os acumulados de precipitação podem variar de 1 a 300 milímetros ao longo da semana. Notícias agrícolas. A medida provisória que abre caminho para a renegociação de dívidas rurais exige atenção redobrada de produtores e cooperativas. O prazo para pedir o enquadramento é de 120 dias, mas é preciso conferir contratos, datas, situação das operações e perdas acumuladas. Nestor Tipa Júnior traz o contexto. A medida provisória número 1376, de 15 de julho de 2026, criou linhas de crédito para liquidação ou amortização de operações de crédito rural e de cédulas de produto rural, as CPRs. Antes de procurar a instituição financeira, o produtor deve separar os contratos e verificar a finalidade, a data e a situação de cada operação, conforme orienta o advogado da HBS Advogados, Frederico Bus. A medida provisória cria linhas de crédito para amortização ou liquidação de operações de crédito rural de custeio, investimento, comercialização e industrialização, e também cédulas de produto rural financeiras. Os beneficiários, produtores rurais enquadrados, devem apresentar a comprovação de perdas em pelo menos 2 safras entre os anos de 2019 e 2025, seja decorrentes de eventos climáticos adversos ou também redução dos preços dos produtos agropecuários, e também comprovar redução mínima de 30% da renda bruta. Os limites são de R$ 400 mil para beneficiários do Pronaf e R$ 2 milhões para o Pronamp e R$ 4 milhões para os demais produtores, com juros de 6%, 9% e 12% ao ano, respectivamente.
O pagamento poderá ser feito em até 8 anos, com a primeira parcela 2 anos depois da contratação e cobrança de juros durante a carência. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. A produção brasileira de grãos da safra 2025/2026 está estimada em 360 milhões e 100 mil toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. O volume representa alta de 2,2% sobre a temporada passada, com avanço puxado pela maior área cultivada no país. A soja deve chegar a 180 milhões e 600 mil toneladas, enquanto o milho está projetado em 141 milhões e 700 mil toneladas. Já trigo, arroz e feijão aparecem com previsão de queda na produção. O azeite brasileiro teve safra recorde e passou de 1 milhão e 400 mil litros. Só o Rio Grande do Sul respondeu por mais de 1 milhão de litros, em uma virada depois da quebra causada pelo clima no ano passado. A reportagem é de Nestor Tipa Júnior. A produção brasileira de azeite de oliva alcançou 1.434.000 litros em 2026, o maior volume já registrado no país. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura, o IBRAOliva. O resultado representa crescimento de 496,75% em comparação aos 240.300 litros produzidos em 2025, período marcado por condições climáticas adversas. O Rio Grande do Sul liderou a produção nacional, com 1.170.000 litros de azeite. O volume representa aumento de 514,82% sobre os 190.300 litros registrados em 2025. A vice-presidente do IBRAOliva, Solange Neves, destacou que o resultado superou a melhor marca obtida anteriormente pela olivicultura brasileira. É um recorde histórico que se deve a um conjunto de fatores, mas o clima nos ajudou, a primavera foi maravilhosa, com isso tivemos bons resultados na safra, também as nossas propriedades estão mais maduras, com maior produção, aprendemos mais, estamos, enfim, nos tornando mais experientes na olivicultura. A região da Mantiqueira aparece na segunda posição, com 250.000 litros produzidos em 2026. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. A semeadura do trigo chegou a 93% da área prevista no Rio Grande do Sul, segundo o informativo conjuntural da Emater. O plantio está praticamente finalizado no noroeste, mas segue mais atrasado no sudeste e nas áreas de maior altitude, onde o zoneamento permite a operação até o fim de julho. As lavouras estão em desenvolvimento vegetativo e perfilhamento, favorecidas pelo frio e pela maior presença de radiação solar. A área projetada para a safra 2026 é de 814 mil hectares. O conhecimento abre caminhos no campo. O Senar oferece cursos gratuitos para qualificar sua produção e melhorar a gestão da sua propriedade de forma prática. E para resultados ainda melhores, conte com a ATEG, assistência técnica e gerencial personalizada direto na sua propriedade. Procure o Sindicato Rural da sua região e inscreva-se. Senar, conhecimento que movimenta o agro. A sobretaxa de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve atingir mais o Rio Grande do Sul do que a média nacional, segundo nota técnica da Farsul. Enquanto 38% das exportações brasileiras aos Estados Unidos ficam expostas à medida, no estado esse índice chega a 79%. No agronegócio gaúcho, a exposição alcança 70,4%, com maior atenção para fumo, madeira serrada, calçados de couro e sebo bovino. A Farsul alerta que o impacto final dependerá da reação do mercado, dos contratos e de possíveis revisões na lista de produtos afetados. O arroz brasileiro ganhou força lá fora e isso ajudou a aliviar a oferta dentro do país. A Federarroz aponta alta de mais de 80% nas exportações do primeiro semestre e projeta cerca de 2 milhões de toneladas embarcadas em 2026. Os detalhes chegam com Arthur Chagas.
As exportações brasileiras de arroz no primeiro semestre de 2026 contribuíram para reduzir a pressão de oferta no mercado interno e criaram condições para uma recuperação gradual dos preços pagos aos produtores. A avaliação é do presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, Denis Dias Nunes. Segundo o dirigente, o volume embarcado entre janeiro e junho cresceu mais de 80% em relação ao mesmo período do ano passado, um dos melhores desempenhos já registrados para o setor. Nós exportamos aí um dos recordes, exportamos mais de 80% em relação ao ano passado nesse primeiro semestre. Então, consequentemente, isso deu uma liquidez aos produtores, né, que não precisaram vender no mercado interno, pressionando os preços, e também aproveitamos aí os prêmios de escoamento para contemplar o valor do saco. Apesar do avanço expressivo nas vendas externas, a receita obtida foi menor do que a registrada no ano passado em razão da queda dos preços internacionais. Segundo Nunes, os primeiros embarques do ano passado foram negociados com valores superiores a R$ 90 por saca, enquanto neste ano os preços ficaram na faixa dos R$ 60, representando uma redução próxima de 1/3. Em relação aos destinos das exportações, Nunes afirmou que os principais mercados permaneceram praticamente os mesmos, mas destacou o crescimento da participação da Venezuela entre os compradores de arroz em casca brasileiro. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. O zoneamento agrícola de risco climático para o milho grão foi atualizado com novas portarias. A revisão muda a classificação dos solos pela capacidade de armazenamento de água e atualiza as séries históricas de clima usadas no cálculo do risco. O estudo passa a trabalhar com 6 classes de água disponível no solo, em vez de 3 grupos usados anteriormente. A medida ajuda a indicar épocas de semeadura com menor risco climático nas diferentes regiões produtoras. O valor bruto da produção agropecuária foi estimado em 1 trilhão e 400 bilhões de reais em junho. Do total, a lavoura responde por 893 bilhões e 100 milhões de reais, enquanto a pecuária soma 511 bilhões e 100 milhões. Soja, bovinos, milho, cana-de-açúcar e frangos concentram mais de 68% do VBP nacional. Mato Grosso lidera entre os estados, seguido por Minas Gerais e São Paulo. O prazo para o produtor rural ter CNPJ foi adiado, mas isso não significa deixar a organização para a última hora. A exigência fica para 1º de janeiro de 2027 e a adaptação ao IBS e à CBS já envolve notas fiscais, escrituração e fluxo de caixa. A informação é de Nestor Tipa Júnior. O adiamento da obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, dá mais 6 meses para que produtores rurais, pessoas físicas, revisem seu enquadramento tributário e preparem as propriedades para as mudanças da reforma tributária. A exigência, inicialmente prevista para 1º de julho de 2026, passa a valer em 1º de janeiro de 2027. Até a nova data, poderão ser mantidos os atuais mecanismos de identificação fiscal para a emissão de documentos. A prorrogação, porém, não elimina a necessidade de adaptação aos novos procedimentos relacionados ao Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS. O sócio da Guapo Sucessão Familiar, Juliano Vendrúsculo, explica que o período adicional deve ser usado para verificar em qual regime cada produtor será enquadrado. Os produtores rurais devem se preparar com antecedência, avaliando seu enquadramento como contribuinte, o impacto da apuração do IBS e da CBS no fluxo de caixa e a adaptação dos sistemas de emissão de notas fiscais e escrituração. Pela legislação, o produtor rural com receita bruta anual inferior a R$ 3.600.000 não será considerado contribuinte do IBS e da CBS, salvo quando optar pelo regime regular. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Produtores de tabaco mantêm cerca de 156 mil hectares de florestas plantadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, segundo o Sinditabaco. A área representa potencial econômico superior a 540 milhões de reais nos 3 estados do Sul. No Rio Grande do Sul, são aproximadamente 82 mil hectares reflorestados, o equivalente a 8,2% da base florestal plantada no estado.
O setor destaca que essas áreas também ajudam na diversificação de renda das propriedades. Cotações agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 59,37 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 183,13 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 59,02 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 122,95 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 70 a saca de 60 quilos. A primeira parte fica por aqui. Na volta do intervalo, o programa segue com mais pautas da semana e informações que ajudam a ler o momento do campo. O Campo em Notícia retorna em seguida. Estamos apresentando o Campo em Notícia. O país tem uma das maiores e melhores aviações agrícolas do mundo, uma tecnologia que há quase 80 anos é sinônimo de produtividade e sustentabilidade no campo gaúcho. E quem tem a parceria do SINDAG tem para seguir segura e sempre melhor. SINDAG, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. Meu filho, tá vendo todo esse campo aqui? Pois é, um dia tudo isso vai ser teu. Que legal, pai! Daí eu vou fazer muito curso no Senar para deixar tudo organizado e produzir cada vez mais e melhor. Ah, muito bem, filho. Tô achando que tu puxou ao pai. Pra contar sempre com o Senar, sim. Mas na beleza, acho que puxei a mãe. Senar. Conhecimento que movimenta o agro. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia. Neste bloco, a gente continua com reportagens sobre crédito, produção, pesquisa, mercado e os temas que entram na rotina de quem vive o agronegócio. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Seguimos. O Campo em Notícia é a voz de uma rede comprometida com o desenvolvimento do campo. Rosário de Serafina Correia, Planeta de Miraguaí, Tapense de Tapes, Cidade de Cruz Alta, Metropolitana de Canoas, Itapuã de Viamão, Saranduva de Saranduva, Upacaraí de Dom Pedrito, Vera Cruz de Horizontina. Nosso agradecimento a todas as emissoras que conectam o campo às comunidades do interior. Cotações pecuárias. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 12,17 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,90 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 13,96 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,90 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,82 o quilo vivo. Notícias pecuárias. Um projeto em análise na Câmara dos Deputados propõe fixar em R$ 2,50 por litro o preço mínimo inicial do leite pago ao produtor rural. O texto prevê que o custo médio de produção seja a principal referência para a política de garantia de preços do Ministério da Agricultura e Pecuária. A proposta também determina consulta prévia a órgãos técnicos e entidades do setor. A ideia é dar mais segurança econômica ao produtor e estabilidade à cadeia produtiva do leite. Com mais umidade no inverno gaúcho, o cuidado com os cordeiros começa antes mesmo do nascimento. A Arco chama atenção para a nutrição das matrizes, proteção dos recém-nascidos e ambientes mais secos no período de partos. A pauta é de Ieda Risco.
Os meses de julho, agosto e setembro, período de maior concentração de nascimentos de cordeiros nos rebanhos comerciais do Rio Grande do Sul, deverão exigir atenção redobrada dos ovinocultores neste ano. A previsão de intensificação do fenômeno El Niño, com aumento do volume de chuvas, somado às baixas temperaturas típicas do inverno, pode elevar os índices de mortalidade de animais recém-nascidos. O inspetor técnico da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, Frederico Rotti, explica que a principal preocupação está relacionada ao chamado complexo exposição-inanição, considerado a principal causa de mortalidade de cordeiros nas primeiras horas de vida. Complexo esse que é uma associação de fatores, onde o cordeiro passa de uma temperatura do ventre da mãe dele, uma temperatura corporal ao redor de 39 graus, para uma temperatura ambiente próxima a zero e até mesmo negativa, ser somada com a chuva, agravando ainda mais esse decréscimo, pelo fato de o mesmo molhar-se e decrescer ainda mais essa temperatura. Segundo ele, a dificuldade para manter a temperatura corporal compromete a capacidade do animal de levantar, buscar o úbere da ovelha e ingerir o colostro, etapa fundamental para fornecer energia e permitir a produção de calor. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. O mercado ovino no Rio Grande do Sul teve o cordeiro como a categoria mais valorizada nesta semana, segundo o levantamento do Nespro. O preço médio ficou em R$ 14,70 por quilo vivo, com negócios entre R$ 13,38 e R$ 16,02. A ovelha apareceu com maior variação de preços, enquanto o borrego teve a faixa mais concentrada e maior estabilidade nas negociações. Para o borrego, a média ficou em R$ 13,28 por quilo vivo. Já o mercado do gado gordo teve queda nas cotações dos machos nesta semana, segundo a pesquisa semanal de preços do Nespro. Mesmo com o Rio Grande do Sul em período de entre-safra, a pressão veio da redução dos preços em outras regiões do país, especialmente no centro-oeste. O boi gordo recuou 0,8% a peso vivo e 1% no rendimento de carcaça. Na reposição, terneiros e terneiras voltaram a subir, enquanto novilhos e novilhas tiveram queda. As inscrições para as raças registradas pela ANC na Expo Inter já estão abertas. A entidade espera movimento nas pistas com possível retorno de raças, novas linhagens e outras possibilidades genéticas em esteio. O boletim é de Nestor Tipa Júnior. A Associação Nacional de Criadores Red Bull Colares, a ANC, está com inscrições abertas para animais de argola das raças registradas pela entidade na 49ª Expo Inter. O prazo segue até 29 de julho e o cadastro deve ser feito pelo sistema Origen. A superintendente de registro da ANC, Silvia Freitas, afirma que a expectativa é alta diante do momento da pecuária, de corte e do envolvimento dos criadores. A argola, a gente sempre sabe que é um show à parte, né? Com relação ao comprometimento dos nossos criadores, são animais sempre bem preparados. A entidade também trabalha com a possibilidade de retorno de algumas raças às pistas. Silvia prefere não antecipar quais poderão participar para evitar a criação de expectativas antes das confirmações, mas diz que espera esse retorno das raças à Expo Inter e que isso significa nova genética, novas possibilidades e linhagens diferentes. A 49ª Expo Inter será realizada de 29 de agosto a 6 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Durante a feira, a ANC receberá visitantes em seu estande e apresentará uma ação voltada à memória dos 120 anos de registro genealógico da entidade. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Há 35 anos, o SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, trabalha pelo crescimento sustentável e melhoria contínua do setor, promovendo a segurança em campo e o respeito ao meio ambiente, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. O setor brasileiro de nutrição animal deve produzir 97 milhões de toneladas de ração em 2026, segundo estimativas do Sindicações e da ABPA.
Com custos operacionais elevados, a AGI Brasil avalia que grandes grupos agroindustriais vêm redesenhando fábricas para integrar armazenagem, dosagem, moagem e expedição em um mesmo sistema. A busca é reduzir desperdícios, melhorar o custo por tonelada e ampliar a rastreabilidade dos lotes. O movimento também atende à pressão de mercados importadores por mais controle sanitário e segurança na cadeia de proteína animal. Medicamentos da classe GLP-1, como semaglutida e tirzepatida, podem mudar hábitos alimentares e mexer com o mercado de proteínas. A avaliação é da consultoria Agro do Itaú BBA no relatório Visão Agro. Para a carne bovina, o efeito pode ser duplo. De um lado, a redução no consumo total de alimentos pode pressionar volumes. De outro, a carne segue relevante como fonte de proteína completa. O banco avalia que esse movimento pode favorecer cortes premium, produtos de maior valor agregado e novas estratégias da indústria. Na Unesp, uma avaliação inédita com bubalinos está medindo o consumo de alimento e ganho de peso. Os dados de machos de corte de leite devem ajudar a ABCB a selecionar animais mais eficientes e reduzir custos com a alimentação. A apuração é de Nestor Tipa Júnior. A primeira prova de eficiência alimentar de bubalinos entrou na fase oficial de mensuração, com acompanhamento individual dos animais durante 24 horas por dia. Realizada no Centro de Pesquisas Tropicais de Bubalinos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Botucatu, São Paulo, a avaliação busca identificar machos capazes de consumir menos alimentos sem comprometer o desempenho. Os dados gerados serão incorporados ao Programa de Avaliação Genética da Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, a ABCB. Caroline de Lima Francisco, pesquisadora no CPTB, explica que os animais já estão habituados às instalações, à dieta e aos equipamentos eletrônicos utilizados na coleta das informações. Caroline relata que as informações ficam disponíveis online para a equipe responsável pela avaliação. No primeiro dia nós realizamos aí o que a gente chama de caracterização completa de cada animal, onde a gente realiza as pesagens, realizamos as medidas biométricas, coletamos sangue, coletamos pelo para futuras análises aí de marcadores. No início da fase de mensuração, os pesquisadores fizeram a caracterização individual dos animais. O trabalho incluiu pesagem, medidas biométricas, coleta de sangue e de pelos para futuras análises de marcadores genéticos e ultrassonografia de carcaça. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. As exportações brasileiras de carne bovina fecharam o primeiro semestre de 2026 com o melhor resultado da história em volume e receita. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela ABIEC, foram embarcadas 1.705.000 toneladas, alta de 15,5%. A receita chegou a 9 bilhões 850 milhões de dólares, crescimento de 36,2%. A China seguiu como o principal destino da carne brasileira e junho também bateu recorde mensal nas vendas externas. A segunda parte do programa termina aqui. A partir do próximo bloco, o Campo e Notícia muda o foco e abre espaço para uma cobertura especial do Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital e da Conferência Internacional de Agricultura de Precisão, realizados em Porto Alegre. Depois da pausa, vem entrevistas sobre tecnologia, dados, pesquisa e aplicações no campo. Estamos apresentando o Campo em Notícia. No campo a comunicação vai brilhar. AgroEffect chegou pra transformar, conectando o campo e a cidade, unindo as vozes com intensidade. A tecnologia vem, não pode parar. AgroEffect sempre à frente do jogo, fazendo a diferença. Somos todos um logo, no agroevolução é nossa missão. AgroEffect, nós falamos a língua do agro. Cultivamos ideias
somos união. Informação que guia, nunca há confusão. Entre produtores, a força é total. AgroEffect, um elo essencial. Na palma da mão, tudo sem igual. AgroEffect, de sempre à frente do jogo, fazendo a diferença, somos todos um logo. No agro-evolução, é nossa missão. AgroEffect, nós falamos a língua do agro. Vamos juntos construir essa história. AgroEffect, em nossa memória. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. O Campo em Notícia está de volta e com uma parte especial desta edição. Eu sou Nestor de Paz Júnior e a partir de agora você confere entrevistas do Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e da Conferência Internacional de Agricultura de Precisão, realizados nesta semana em Porto Alegre. A produção é da AgroEffect com a parceria da Radiosul.net. O apoio de SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Vamos a este especial. O Campo em Notícia circula com a força de uma rede que respira o agro e acredita no interior do Brasil. Educadora de São João da Ortiga, Paverama de Paverama, Nativa de Rio Grande, Palmares de Santa Vitória do Palmar, Blau Nunes de Santa Bárbara do Sul, Nativa de Piratini, Universidade de Pelotas e a Rádio Agro Hoje. A cada rádio parceira, nosso agradecimento por ajudar a espalhar a voz de quem produz. Nós vamos conversar agora aqui no programa O Campo em Notícia com o presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, Márcio Albuquerque. Márcio, prazer tê-lo conosco aqui no programa. É um prazer, é muito bom, Nestor, estar falando novamente contigo depois de algum tempo e sucesso aí pelo programa. Bom, Márcio, obrigado primeiro por isso e falar um pouco desse congresso, né? Trazer para Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o Centro da Agricultura de Precisão e Digital. É uma conquista para a nossa comunidade, né? De trazer o Congresso Internacional para o Brasil pela primeira vez e dando a coincidência e a sorte dessa edição do Congresso Brasileiro ser em Porto Alegre, né? Para nós gaúchos é motivo de orgulho, porque nesse mesmo espaço estava agendado para ser aqui o Congresso Brasileiro 2024, né? Que por causa da enchente nós tivemos que transferir para outra cidade. Então conseguir agora trazer o Congresso Brasileiro junto com o Congresso Internacional é muito importante. Isso mostra a vitalidade dessa nossa associação, que reúne toda a academia, as empresas, os usuários, formando esse evento aqui multidisciplinar, características de pessoas diferentes que geram essas discussões tão ricas que a gente está tendo aqui no evento. Pois é, a gente vê o que a gente chama aqui uma torre de Babel, né? De línguas, falando, pessoas, quer dizer, muita gente do mundo inteiro que veio para cá acreditando também nesse trabalho que vocês estão fazendo. Exatamente, nós temos em torno de 200 visitantes internacionais, quase um quarto aí da participação do evento é de visitantes internacionais. Nós colocamos aqui na entrada do evento um mapa mundi para cada um marcar. Nós estamos ali com 37 países marcados, mostrando essa presença aí de pesquisadores e usuários de diferentes partes, né? E isso é importante para marcar a presença do Brasil no agro, não só como um fornecedor de commodities, mas também como gerador de tecnologias, né? A agricultura do Brasil hoje ela é o que ela é, não só por área, mas pela competência e da forma como a gente faz a agricultura. E quando a gente tem a oportunidade de trazer esse tipo de evento, que são, as pessoas que estão aqui são difusores de opinião, né? Os visitantes internacionais, e muitos deles são pesquisadores, são professores que difundem a informação e passam a ver a ciência e a agricultura de precisão feita no Brasil de uma forma de total respeito, que é o que a gente tem visto aqui, né? A gente tem recebido muitos elogios de todos os visitantes, os próximos e os distantes,
por essa combinação que a gente conseguiu realizar nesse evento. E o que a gente tem conversado muito com pessoas aqui, mostrando que o Brasil tem esse grande potencial, hoje já é um grande player nessa área da agricultura de precisão e na agricultura digital. Com certeza. A agricultura de precisão no Brasil, ela é uma realidade aí há praticamente 25 anos. Né? O Congresso Brasileiro já tem mais de 20 anos e a nossa associação está completando esse ano 10 anos, né, consolidando essas conquistas dos diferentes atores. Então hoje o Brasil é um grande usuário de tecnologia no agro, é um grande desenvolvedor de tecnologia, tanto nas instituições de pesquisa, nas universidades, quanto nas empresas brasileiras. E também é importante destacar, né, nós temos algumas importantes multinacionais que escolheram o Brasil para sediar seus centros de desenvolvimento para a agricultura de precisão digital. Né? Isso é um reconhecimento da importância desse mercado e da capacidade dos profissionais que estão aqui. Como é que está se vendo esse cenário do Brasil frente aos outros países nesse contexto todo? E isso é muito interessante a gente poder observar como na agricultura as localidades, as questões locais, elas são muito relevantes, né? Mesmo quando a gente fala dentro do Brasil, um país de dimensões continentais, a agricultura de precisão que se pratica, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem diferença em relação ao que se pratica no Mato Grosso, ou na Bahia, ou mesmo São Paulo. E quando a gente amplia isso para a escala mundial, a gente consegue ver as diferenças de realidades e os desafios diferentes, mas também alguns desafios similares. Isso é interessante num evento como esse, né? A necessidade de ter pessoas treinadas, de ter profissionais que busquem as novidades, que busquem o conhecimento, profissionais que saibam interpretar dados, as questões de como viabilizar que os produtores dos diferentes tamanhos tenham acesso à tecnologia. Então essas são dificuldades que a gente vê aqui, que aparecem nas diferentes regiões. Para a gente finalizar, Márcio, o que fica de legado desse evento agora, dos próximos passos para esse trabalho que é feito pelas empresas, pelas instituições, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro? Perfeito. Um legado que eu acho que sem dúvida esse evento deixa é colocar a bandeirinha do Brasil muito bem fincada no mapa internacional do desenvolvimento de tecnologia para o agro, né? Então isso é algo que eu tenho certeza que pelos próximos anos a gente vai lembrar desse evento como um momento de uma começo de mudança de visão externa sobre a tecnologia que se desenvolve aqui. E nós aqui vamos olhar cada vez mais para o que a gente faz com orgulho, com cada vez mais trabalho e buscando sempre essa troca internacional, né? Eu disse, o Brasil não deve de forma alguma se fechar para as tecnologias que estão de fora, ao mesmo tempo buscar levar para fora o que a gente está desenvolvendo aqui. Márcio, mais uma vez, parabéns aqui pelo trabalho desenvolvido, por esse congresso que reuniu tanta gente, muita gente do mundo inteiro, trazendo esse olhar da agricultura de precisão, agricultura digital brasileira também. Muito obrigado, Nestor, muito obrigado pela oportunidade e pela cobertura do evento. A gente vai conversar agora aqui no programa O Campo Notícia com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Silvia, apresenta ela conosco aqui no programa. Bem, eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui, né, no 11º Congresso da Agricultura de Precisão e Digital. Eu acho que é um momento muito importante onde integra os diversos atores, a comunidade científica, institutos de pesquisa, universidades, as empresas privadas, startups, discutindo quais são os desafios que nós temos na área, né, para cada vez mais trazer as novas tecnologias para a agricultura brasileira, seja para o pequeno, para o médio ou grande produtor. E um ponto que eu acho que a gente trouxe aqui na nossa discussão é uma visão mais sistêmica de como essas novas tecnologias têm que ser trabalhadas, ligando aí, né, a ciência e tecnologia, essas tecnologias que são geradas, que estão sendo demonstradas aqui, seja nos painéis, seja nos estandes, isso ligar a capacitação, como trabalhar isso melhor com a capacitação para produtores, para técnicos agrícolas, extensão rural. E o terceiro pilar é conectando isso com políticas públicas, que aí sim a gente vai conseguir fomentar mais a agricultura de precisão e digital no país. Essa até era uma questão que eu queria colocar. Como é que também o poder público em geral, né, não só federal, mas até os próprios estados e municípios também podem colaborar dentro dessa digitalização, dessa evolução da agricultura?
Então, como eu falei, a gente tem que conectar, porque assim, muito do que é gerado, equipamentos, softwares novos, né, sensores, as empresas de implementos agrícolas, tudo isso, tudo que está sendo gerado para resolver um problema ou outro, seja uma irrigação de precisão, né, seja uma colheitadeira automatizada, tudo isso que é gerado, muitas vezes é trabalhado, você gera, resolve um problema na agricultura, mas não é trabalhado associado, muitas vezes, com os outros dois pilares, capacitação e política pública. Então, hoje, seja no município, seja no estado também, não só no nível federal, a gente tem que associar, né, esse trabalho com as novas tecnologias, porque acaba que as tecnologias, a agricultura de precisão, ela acaba sendo habilitadora, impulsionadora, né? Primeiro, a conectividade, esse é o primeiro ponto. Ela é impulsionadora porque você traga as novas tecnologias. Então, se você não trabalhar também com políticas públicas associadas, você não consegue dar escala. Então, esse é um grande desafio que a gente tem na área. Para a gente finalizar, como é que a Embrapa, enquanto instituição, também está trabalhando isso e vê o futuro também nesse ponto? Então, a Embrapa, a gente já vem estruturando essa área, né, de agricultura de precisão e digital desde o início dos anos 90, né? Então, nós temos uma rede de pesquisadores que atuam nessa área em todo o país, né? A gente também vem estruturando em paralelo os dados, as informações para criar essa estrutura, né? E paralelo à infraestrutura física, dados e informações, hoje nós temos trabalhado como utilizar, né, as novas tecnologias como inteligência artificial, blockchain, tal, como usar isso dentro de todos os elos da cadeia produtiva, seja na pré-produção, na produção e na pós-produção e na pesquisa agropecuária. Então, hoje a gente vem trabalhando já com a computação como terceiro pilar da pesquisa agropecuária, né? Junto com a teoria e com a experimentação, a computação é o terceiro pilar. E isso passa pela biotecnologia, edição gênica, automação, agricultura de precisão e digital, né? Que acaba sendo o conteúdo digital hoje, ele traz esse diferencial, mas ele tem que ser baseado em rigor científico, né? Esses dados, tem que ter uma curadoria desses dados e informações. Então, hoje a Embrapa, ela é uma referência também, né, nos dados e informações que ela gerou da agricultura tropical. Então, esse é um novo ativo que a gente vem trabalhando aí para estimular, né, a própria agricultura de precisão e digital no país. Silvia, muito obrigado pela disponibilidade, sucesso aí no trabalho de vocês. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E a primeira parte do especial sobre os congressos fica por aqui. Depois do intervalo, a gente continua com novas conversas sobre agricultura de precisão, inovação e o uso de tecnologias que já chegam às lavouras. O Campo e Notícia volta já. Estamos apresentando o Campo em Notícia. Meu filho, tá vendo todo esse campo aqui? Pois é. Um dia tudo isso vai ser teu. Que legal, pai! Daí eu vou fazer muito curso no Senar para deixar tudo organizado e produzir cada vez mais e melhor. Muito bem, filho. Tô achando que tu puxou ao pai. Para contar sempre com o Senar, sim. Mas na beleza, acho que puxei a mãe. Senar. Conhecimento que movimenta o agro. O país tem uma das maiores e melhores aviações agrícolas do mundo, uma tecnologia que há quase 80 anos é sinônimo de produtividade e sustentabilidade no campo gaúcho. E quem tem a parceria do SINDAG tem para seguir segura e sempre melhor. SINDAG, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. Começa o último bloco do O Campo em Notícia. A gente segue com as entrevistas feitas no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e na Conferência Internacional de Agricultura de Precisão, ocorrida em Porto Alegre. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de SINDAG, Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Vamos à parte final. O Campo e Notícia chega longe porque tem uma rede forte que caminha junto com o agronegócio.
Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé. Nosso muito obrigado a cada emissora que faz parte dessa caminhada junto com o Agro. Nós vamos conversar agora com o professor da Exalc USP, José Paulo Molim. Professor, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Boa tarde, é um prazer. Bom, professor, o senhor trouxe aqui todo um cenário da agricultura de precisão no Brasil. O que dá para se falar hoje ainda desse uso dessas ferramentas da tecnologia no país? Então, a gente costuma separar, desmembrar a agricultura de precisão. Costuma não, a gente é obrigado por ser docente, por ser formador de gente, separar a agricultura de precisão em no mínimo duas grandes vertentes. Essa aqui, a agricultura de precisão é um sistema de gestão que lida com a variabilidade das lavouras para otimizar as lavouras, não para uniformizar as lavouras. Então, tem a vertente que lida com a variabilidade espacial e tem a vertente que lida com as tecnologias. As tecnologias são mais afetas à indústria e o investigar e lidar com a variabilidade são mais dos prestadores de serviço, o pessoal das consultorias de agricultura de precisão. Essa é a grande diferença que a gente faz quando aborda o assunto mercado. Né? Bom, e como é que está, vês esse uso pelo produtor brasileiro? Ele está em crescimento ainda, está incipiente? Os dados que a gente tem e são escassos dão conta de que 1/3 da agricultura de grãos, e quando eu coloco agricultura de grãos, vamos colocar aí o pessoal que está mecanizado, portanto seria algo como grande propriedades, média para grande propriedades, estão utilizando alguma coisa de agricultura de precisão, do mundo da variabilidade espacial. Utilizam amostragem de solo georreferenciada para fazer recomendação e fazer adubação localizada, que é e aí vem a questão, não é bem adubação, é correção do solo. Se utiliza muito calcário em taxa variável. Traduzindo, o cara coloca a quantidade certa no lugar certo, baseado em amostragem e mapa, que é tudo feito na base de pós-processamento em escritório, né? E é feito pelas consultorias em agricultura de precisão ou pela equipe interna das fazendas. Fazendas de médio e grande porte já tem equipe interna que faz isso. Bom, e o que se pode colocar aí de desafios e também diante do cenário da própria América Latina e do mundo, como é que o Brasil se posiciona nesse trabalho com a agricultura de precisão? Dentro da América Latina, o Brasil se destaca, e eu diria, nós estamos aqui num evento que é enigmático, né? Nós estamos aqui num evento que nunca aconteceu fora da América do Norte e é internacional. E eles estão entendendo que nós estamos num outro patamar. Nós não é aquilo que é dito lá fora, não é aquilo que é mostrado pela mídia em geral lá de fora. Então nós somos sim um país com um potencial enorme, com um estágio de desenvolvimento, vamos chamar, da agricultura, que já se aproxima de grandes de países que se dizem que são grandes e dominadores das tecnologias. Nem todas a gente domina, mas a gente utiliza muita coisa. Nós somos um grande exemplo de uma agricultura que vem crescendo tecnologicamente e cada vez mais competitiva. Professor, muito obrigado pela disponibilidade e prazer tê-lo aqui conosco no programa. Obrigado.
A gente vai conversar agora aqui no programa O Campo Notícia com o Luciano Gattiboni, ele que é professor extensionista da Universidade Estadual da Carolina do Norte. Luciano, prazer tê-lo aqui conosco no programa. Bom, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, participar desse excelente evento aqui no Rio Grande do Sul e retornar, né, à terra natal para conversar um pouquinho em português com o pessoal. Bom, Luciano, aproveitando, então, vamos falar bastante português aqui. O que a gente pode falar sobre o que trouxeste aqui, especialmente dos exemplos que vêm dos Estados Unidos nessa questão da agricultura de precisão e digital? Então, os Estados Unidos, eu vou falar especificamente da região onde eu atuo, né, onde eu sou professor e trabalho com a parte de extensão de fertilidade do solo, onde a gente trabalha ajudando os produtores rurais a fazer o melhor uso da análise de solo e fazer os programas de manejo de fertilização deles. Então é muito comum lá, a maioria dos produtores usam ferramentas de agricultura de precisão nas áreas. É algo comum utilizar taxa variável, ou seja, aplicar a dose de fertilizante diferente dependendo do teor que se tem no solo, e também fazer um uso intenso da ferramenta que é a análise de solo. Uma coisa interessante que a gente tem lá como um programa estadual, né, a gente tem análise de solo, ela é gratuita para os nossos agricultores. Então os agricultores podem enviar para o nosso laboratório estadual o número de amostra que eles quiserem. Então isso faz com que a gente tenha um uso muito elevado, né, em termos de percentagem de agricultores que utilizam a ferramenta de análise de solo para fazer a definição das recomendações de fertilizantes. Então a gente atua nessa área lá de realmente ajudar eles a identificar quais são os problemas que eles têm e tentar achar soluções dentro da fertilidade para que eles façam o melhor manejo, não aplicar excesso de fertilizantes, que isso causa problemas ambientais, mas também não aplicar menos do que precisa, porque isso poderia estar reduzindo, né, a produtividade e o lucro desses agricultores. E o que eles encontram ainda de maiores dificuldades que vocês veem que esses agricultores têm em relação ao manejo do solo lá, e como é que também é feita essa medição e uso das tecnologias para ajudar isso? Então, a gente tem alguns problemas lá, claro, eu fui professor aqui no Brasil, em Santa Catarina, por 15 anos, né? Então, e também dava minhas aulas de fertilidade, e aqui eu sempre brinco que com os meus alunos aqui, eu ajudava eles a identificar as deficiências que eles tinham, e com isso a gente fazia um programa de fertilidade. Lá nos Estados Unidos, eu brinco com meus alunos, que eu dou aula também de fertilidade lá, eu brinco com meus alunos que lá a gente identifica os excessos. Então, o que é bem comum lá, a gente ter aqueles agricultores que acabam pecando por excesso, aplicando mais fertilizante do que precisam, e em algum momento chega a níveis tóxicos de elementos. Então, a gente usa essas ferramentas da análise de solo, e claro que utilizar essa coleta de amostras mais intensa ajuda a identificar essas áreas onde tu pode ter esses problemas, e daí a gente corrige na maneira mais correta possível esses excessos que acontecem. Para a gente fechar, diferenças entre Estados Unidos e Brasil, pelo que conhece também daqui e que vê lá? Altamente tecnificados os agricultores, e eles têm um alto nível de entendimento do que acontece no campo. A gente passa, como especialistas de extensão, a gente passa pelo menos 2 meses no ano fazendo atividades com os agricultores, rodando o estado inteiro e mostrando resultados de pesquisa e fazendo treinamento aplicado para esses agricultores. Então, tu chega para qualquer agricultor lá e ele vai te falar sobre o tipo de solo que ele tem. Algo que nós aqui, dentro da agronomia, a gente esquece, né, da nossa classificação de solos no segundo ano depois que a gente vê isso. Então, os agricultores lá, porque eles têm esse treinamento extremamente intensivo, esses agricultores têm essa capacidade de conversar sobre tecnologia, conversar sobre a parte técnica de manejo no mesmo nível que um profissional teria. Então, assim, é um nível de entendimento que faz com que a gente também, como especialista, tenha que estar sempre, né, altamente atualizado para que a gente conseguir realmente responder aquelas questões que são extremamente tecnificadas e profundas que eles fazem. Luciano, quero agradecer a tua disponibilidade, muito obrigado e sucesso. Tá bom, muito obrigado, é um prazer conversar com você. O programa termina no rádio, mas a cobertura da AgroEffective segue todos os dias nos canais digitais. No Instagram o perfil é AgroEff, repetindo, AgroEFF.
com notícias, bastidores e atualizações do agronegócio. No YouTube, acesse AgroF Play, com entrevistas, programas e reportagens em vídeo. AgroEffect também está no Spotify, LinkedIn, TikTok, com conteúdos para ouvir, assistir e acompanhar ao longo da semana. E com essas informações, a gente encerra mais uma edição do O Campo e Notícia. Obrigado pela companhia e pela audiência ao longo do programa. Uma produção da AgroEffect em parceria com a Radiosul.net, o apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Até a próxima edição. Você ouviu o programa O Campo e Notícia.